Hoje eu quero conversar com vocês sobre dois termos que comprometem no dia a dia a capacidade de aprendizagem das crianças. Nós vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem e também sobre os distúrbios de aprendizagem. Você sabia, mas tem diferença entre esses dois termos? A dificuldade de aprendizagem, ela está ligada a fatores extrínsecos, a fatores externos à vida da criança, como, por exemplo, fatores de ordem pedagógica ou fatores de ordem social. Já os transtornos de aprendizagem, eles estão ligados a fatores neurológicos e a fatores hereditários. Tem muita gente, que ouve falar do TDAH, que hoje é muito comum, existem muitos diagnósticos sobre isso e começam a se perguntar, isso é um transtorno, isso é uma doença, isso é uma dificuldade? Então é sobre isso que eu quero esclarecer. A dificuldade de aprendizagem, como eu disse anteriormente, ele está muito ligado a fatores de ordem social e pedagógica, como por exemplo, uma mudança de escola, uma mudança de professora, a chegada de um membro na família. Então, sabe aquele irmãozinho que nasceu e depois disso a criança não conseguiu mais ler, não conseguiu mais fazer conta? A perda de algum familiar. Então, todos aqueles fatores que estão externos a ela e que podem impactar no seu processo de aprendizagem. Essas, são as dificuldades de aprendizagem. Já os transtornos de aprendizagem, eles estão ligados a fatores intrínsecos, a questões neurológicas de ordem física, do nosso sistema neurológico e também a questões hereditárias. Então, nesse caso, existe uma importância de se avaliar e de se buscar profissionais para poder entender a diferença, entre um e outro e saber naquele momento o porquê da dificuldade de aprendizagem da criança. Será que é um problema só de dificuldade de aprendizagem por algum evento que está acontecendo na sua vida? Ou será que ela tem algum problema neurológico ou hereditário que fisicamente está afetando a sua capacidade de aprendizagem? Alguns exemplos de transtornos de aprendizagem são o TDAH, como o próprio nome diz, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esqueci aqui. A dislexia, que é muito comum, que é o transtorno que afeta o aprendizado do indivíduo no campo da leitura e da escrita, e a descalculia, que é a dificuldade com números, com operações matemáticas. Então, a criança ou o adulto com descalculia, ela não consegue fazer operações aritméticas, operações matemáticas. Mais importante do que conhecer a diferença entre a dificuldade e o transtorno de aprendizagem, nós, enquanto pais ou responsáveis pelas crianças, precisamos saber o momento certo de buscar ajuda, Quando nós estamos falando de uma dificuldade de aprendizagem, às vezes uma escola de apoio, um professor particular ou até mesmo um contato mais próximo e diário das crianças pode resolver esse problema. Quando nós estamos falando de um transtorno de aprendizagem que envolve questões neurológicas, aí nós precisamos buscar um profissional que realmente entenda disso e que consiga agir sobre essas patologias, sobre esses transtornos, como por exemplo um neuropediatra, um neurologista, um psicopedagogo, um psicólogo, que também pode ajudar nas questões das dificuldades de aprendizagem. Mas no caso dos transtornos de aprendizagem, em alguns casos vão ser necessários o uso de medicação, como por exemplo é o caso do TDAH, que é preciso uma medicação para poder fazer com que essa disfunção do cérebro seja corrigida ou tenha aí um efeito contrário, tá bom?